Olá, você do oitavo ano, muito bem-vindos a mais uma aula de robótica, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modo simulador, onde nós vamos aprender o conceito da programação na robótica. Eu gostaria que você ficasse muito atento, que prestasse bastante atenção aí nessas aulas, para quando nós voltarmos, essa teoria tenha servido para você aí na hora da prática. Então, é bastante importante ressaltar aqui que esses componentes que vocês estão visualizando, que vocês estão aprendendo aí ao longo das aulas, por exemplo, o nome de peças, o que são atuadores, o que são componentes, o que são blocos de programação, tudo isso é muito importante para quando na prática você saber exatamente o que significa cada um deles. Ok? Então, hoje nós vamos iniciar aqui, ó, a programação de robótica no modo simulador. Essa programação de robótica aqui no modo simulador, é bastante importante ressaltar o seguinte, que quando nós fazemos essa programação, nós usamos o modo simulador. Tem dois modos, o modo Pro e o modo simulador. Então, vamos lá. Na robótica, a programação serve de elo entre a mecânica e a eletrônica, uma vez que se torna inviável criarmos um circuito eletrônico para cada objeto diferente. Vem se optando por criar um circuito que possa atender a várias aplicações diferentes. Com isso, ao invés de termos várias linhas de montagem para vários circuitos diferentes, temos apenas uma linha de montagem que sirva para vários propósitos diferentes. Representa uma simplificação no processo e também um custo menor. Então, esse circuito multiuso deverá ser, então, programado para interpretar as entradas, como sensores, por exemplo, e em resposta acionar as saídas, que são saída, luzes ou motores, por exemplo. A programação, então, irá servir como uma ponte entre o circuito e as suas saídas, para, então, acionar as entradas como desejado. O Modelic System trabalha com os chamados fluxogramas, que é uma forma gráfica de visualizar um programa de forma descomplicada. Com ele, podemos entender de maneira fácil um processo acompanhando cada passo dele. O Modelic System, além de programar os microcontroladores Modelix, também serve de plataforma para criar simulações em cenários interativos que podem aperfeiçoar o aluno no uso do programa sem a utilização de componentes físicos. Esse recurso visa tornar a programação algo mais concreto para alguém que está começando no mundo da programação. Nessa apostila, iremos trabalhar com a simulação de cenários, com uma introdução sobre o programa, para que o aluno possa criar diferentes projetos no futuro. Então, vamos lá. Conhecendo o Modelic System, essa é a interface dele. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Primeiramente, nós iremos abrir o Modelic System clicando no ícone. Em seguida, escolheremos a primeira opção para podermos utilizar o recurso de simulação do programa. Então, nós vamos usar o simulador. Então, vocês viram que nós temos aqui simulador, conectar-se a uma placa, conectar-se a uma outra interface. Nós vamos trabalhar nesse momento com o simulador. Então, vamos visualizar de que maneira esse simulador aqui vai acontecer, tá? Em seguida, nós vamos selecionar a primeira simulação com a qual iremos trabalhar. Qual é essa simulação, gente? Nós vamos trabalhar primeiro com o farol parar. Então, esse farol parar, nesse modo aqui, após selecionarmos o cenário, clicamos em OK. Então, o programa irá abrir a janela do cenário automaticamente. Que janela é essa? Essa janela aqui que vai se abrir para você, ó. Então, antes de continuarmos, faremos uma apresentação inicial do programa. Após abrirmos o programa, iremos ter a área de trabalho do Modelic System, que nada mais é do que isso aqui, ó. Quando nós abrimos o programa, nós temos as ferramentas de edição do fluxograma, o painel de blocos, painel de estados, quando conectado à placa no computador, painel de simulação, e isso aqui é a nossa área de trabalho de criar o nosso fluxograma. O que é a fluxograma, gente? É a nossa programação. É um modo gráfico de se falar programação, linguagem para falar com o robô. Então, nós temos as ferramentas de edição do fluxograma, que são ferramentas básicas de qualquer software, como cortar, copiar, colar, etc., que são esse aqui, tá bom? Então, nós vamos conhecer também o painel de blocos, que é este aqui.
Todos esses blocos do painel de blocos estão aqui agrupados os blocos e ferramentas básicos para a montagem do fluxograma de programação. No painel de estados, que é este aqui, nós temos o quê? Aqui são listadas as entradas e saídas disponíveis do microcontrolador, que podem ser controladas e observadas em tempo real. Temos também o painel de simulação, que estão aqui mostrando para você que são ferramentas de execução do fluxograma, como executar e pausar, por exemplo. Dentro do painel de blocos, nós vamos ver todos os itens que precisamos para programar. São eles o bloco iniciar, parar, que é esse aqui. Em todos os fluxogramas que iremos criar ou finalizar, usaremos este bloco. Podem ser colocados múltiplos blocos iniciar. Seus programas serão executados em paralelo. Bloco saída, que é esse aqui. Usa-se o bloco saída para deixar uma saída ligada ou desligada. Saídas acionam atuadores. Os atuadores são dispositivos que retiram informação do microcontrolador e enviam para o meio. Podem ser informações luminosas, com lâmpadas ou LEDs, informações sonoras, com bips, ou gerar movimento, com motores. Ao se utilizar saídas PWM, pode-se variar a luminosidade de um LED ou a velocidade de um motor como um percentual. Então, nós temos também aqui o bloco aguardar. Esse bloco irá definir o tempo que as saídas que foram ativadas pelo bloco saída irão ficar ativadas. Então, o tempo depois de um bloco de ação. E esse bloco aqui, o bloco de decisão, ele é usado para quê, gente? Usa o bloco de decisão quando for necessário adicionar uma condição ao seu fluxograma. Se a resposta for verdadeira, se sim, determinada tarefa será executada. Se for falsa, se não, será executada outra tarefa. O bloco decisão pode verificar diferentes situações como o estado de entrada de um interruptor ligado ou desligado, a variação de leitura de um sensor analógico, sensor de temperatura registra mais ou menos de 50 graus. Um bloco de decisão também pode ser usado para verificar o valor de uma variável. A variável x igual a 10, por exemplo, todo bloco de decisão deve possuir tanto a condição sim como a condição não para a sua execução. Se uma delas não existir, o programa vai apontar o erro. Voltando ao cenário que nós abrimos, ao passarmos o mouse por cima da janela do cenário, aparecerá o botão de mostrar. Então, clicando na palavra mostrar, vamos visualizar o que pode ser ativado no cenário. Então, quando nós clicarmos nesse botão aqui que está escrito mostrar, nós veremos então que o farol pode ser acionado. Então, nós temos aqui no painel de estado, podemos ativar tudo manualmente clicando sobre a palavra farol. Certo? Então, nós temos aqui farol aceso. Então, vamos lá para a nossa aula 1 do modo de programação de simulador. Farol parar. Essa primeira simulação que abrimos irá se tratar do controle de um farol. O farol irá ficar piscando para alertar os motoristas que se aproximarem do cruzamento. Então, todo o programa em que trabalharemos começará pelo bloco inicial parar. Para isso, arrasta-se o bloco iniciar parar para a área de trabalho do software, fazendo aparecer uma janela de edição do bloco. Como iniciaremos o fluxograma com ele, clicamos em iniciar. Bom, então, como eu disse para vocês, essa simulação que nós vamos trabalhar de um farol, vocês já podem perceber aí, inclusive, que um farol é controlado pela programação que é utilizada em robótica, por exemplo. A mesma programação que vocês têm aqui é uma programação de fluxograma que também é usada por desenvolvedores de programadores de diversas funções, de diversas possibilidades de trabalho. Por exemplo, diversas profissões. Tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, com o bloco iniciar. Ele vai abrir essa janela de edição. Vamos clicar no iniciar, que ele poderia também ser o parar ou subrotina, mas nós vamos usar o iniciar e clicar em OK. Primeiramente, iremos fazer o quê? O farol acender. Então, geralmente, quando arrastamos os blocos para a área de trabalho e deixamos eles próximos aos blocos colocados anteriormente, a conexão das linhas entre os blocos será feita automaticamente. Quando isso acontece, o contorno do bloco ficará laranja.
Então, nós vemos aqui que fica laranja quando você insere um outro bloco embaixo do bloco anterior. Para fazer essa ligação, arrastamos o bloco saída. Para a área de trabalho, soltamos o bloco logo abaixo do bloco iniciar. Na janela de edição que aparece aqui, clicamos em ligar, tá? Então, farol, ligar, ok. Depois precisaremos que o farol fique ligado por um certo período de tempo. O tempo de execução entre cada bloco é extremamente pequeno, portanto, precisamos inserir um tempo de espera depois da ação. Para isso, arrastamos o bloco aguardar e o posicionamos abaixo do bloco de saída. Na janela de edição, colocamos o valor de 0,5 e clicamos em OK. Isso irá fazer o farol esperar por 0,5 segundos após ser ligado. Então, colocamos aqui o bloco, vai abrir a janela, 5, OK. Depois de aceso por um certo tempo, o farol terá que apagar. Para isso, nós vamos arrastar outro bloco de saída e vamos colocar embaixo do bloco de aguardar. Na janela de edição, clicamos em desligar e depois em OK. Isso irá fazer o farol desligar, tá? Ó. Então, nós vamos colocar aqui, saída, farol, desligar, OK. Depois disso, vamos precisar que o farol fique desligado por um outro período de tempo. Arrastamos outro bloco de aguardar embaixo do bloco de saída e na janela de edição colocamos 0,5. Isso irá fazer o farol se manter desligado por outros 0,5 segundos. Então, nós temos aqui, ó, o bloquinho que nós acabamos de colocar. Vamos inserir aqui, colocar 0,5 e OK. Após isso, queremos que o ciclo se reinicie. Para isso, vamos ter que adicionar manualmente uma linha ligando o último bloco de aguardar e o primeiro bloco de saída. Para isso, utilizaremos a ferramenta linha. Clicamos na ferramenta e clicamos no último bloco de aguardar. Ele vai ficar verde. Então, clicamos no primeiro bloco de saída. Para quê? Nós utilizaremos o mesmo procedimento para ligar os blocos do fluxograma, se necessário. E o fluxograma final vai ficar dessa maneira, ó. Iniciar, mandar farol ligar, aguardar 0,5, mandar farol desligar, aguardar 0,5. Então, colocamos a ferramenta de linha novamente aqui no início de tudo, certo? Mas por que não no botão iniciar? E sim a partir do momento de mandar farol ligar. Vamos imaginar o iniciar como uma porta, tá? Uma porta da sala de aula. Essa porta se abriu, você entrou, você foi lá estudar, você está estudando, terminou de fazer a lição, volta para o seu livro, não precisa abrir a porta novamente, tá? Então, mais ou menos esse exemplo para você ter uma ideia aí de que utilizamos o iniciar apenas para abrir a porta, apenas para iniciar uma programação. Esse fluxograma irá, portanto, ligar o farol, esperar 0,5 segundos, desligar o farol, esperar mais 0,5 segundos, e então irá recomeçar a sequência. No painel de simulação, poderemos executar o fluxograma e enxergar em tempo real em qual estado a simulação está. Para isso, clicamos no botão executar. Também podemos pausar a simulação no botão pausar, acelerar ou desacelerar a execução do programa com esse botão, parar o fluxograma no botão parar ou executar o fluxograma bloco por bloco manualmente no botão próximo bloco. Então, vocês viram aí, aqui nós temos uma imagem, tá? Ó, para que possamos usar o botão próximo bloco, devemos executar o programa, pausar o programa e então executar o programa manualmente, bloco por bloco. Nós temos aqui uma imagem para que você possa perceber como ficou na simulação desse fluxograma, tá? Esse fluxograma virou um loop, onde tudo se reinicia novamente após o término de uma ação, um tempo, uma ação. Tá? Então, nós vemos aqui na nossa tela, nós veremos na nossa tela de simulação, em breve, quando vocês estiverem lá na aula, todo mundo vai participar dessa ação, dessa criação aqui, dessas ferramentas de fluxograma, criação de programação, para que todos possam perceber o que foi criado. Nesse programa em particular, não foi usado o bloco iniciar, parar, apenas o iniciar, tá? Ele não foi usado com a opção de parar isso, porque o programa trabalha com o loop, certo? Loop é a sequência fechada, onde no final ele sempre volta para um estado anterior. Portanto, o nosso fluxograma iria, em teoria, funcionar infinitamente,
até que parássemos ele. Certo? Então, vocês viram aqui, principalmente nesse uso, nessa questão de demonstração para você, que todo loop só pode ser parado se eu clicar em parar. Certo? Então, nós temos aqui o farol de cruzamento. Esse farol de cruzamento, nós teremos aí um cenário de faróis de cruzamento do simulador do Modelix System. Como vocês viram, nós temos vários cenários, certo? Nós trabalhamos ali com um cenário, agora nós temos o farol de cruzamento. Esse farol de cruzamento, nós vamos usar o cenário de faróis de cruzamento do Modelix System. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse cenário do farol de cruzamento. A proposta para essa aula aqui, gente, é de criar um fluxograma que controle 2 faróis em um cruzamento, entre a rua controlada pelo farol 1 e a rua controlada pelo farol 2, onde será permitido apenas o fluxo de carros em uma rua por vez. A rua controlada pelo farol 1 é maior e possui um fluxo de carros maior, portanto, deverá ficar um tempo maior no verde. Em contrapartida, o farol 2 ficará mais tempo no vermelho. O farol 1 deverá permanecer 15 segundos aberto e o farol 2 deverá permanecer 10 segundos aberto e cada farol deverá ficar 5 segundos em amarelo. Então, nós temos aqui o modo simulador demonstrando para vocês. Farol 1, farol 2. Temos aqui os botões, né? Na verdade, são as luzes de LED, né? Vermelho, amarelo, verde. Vermelho, amarelo, verde. Farol 1 e farol 2. Primeiramente, nós vamos usar o bloco iniciar, parar, para iniciar o nosso fluxograma. Então, o nosso fluxograma, ele é sempre determinado, começado pelo bloco iniciar. E quando abre-se essa janela aqui, nós vamos clicar em iniciar. E ok. Em seguida, usaremos o nosso primeiro bloco de saída, arrastando ele aí embaixo do bloco iniciar parar. Para iniciarmos o funcionamento do farol, começaremos acionando o verde do farol 1 e o vermelho do farol 2, na janela de edição do bloco de saída. Então, depois do iniciar, nós vamos colocar um bloco de saída, vai abrir a janela de edição, vamos visualizar um verde, clicar em ligar, 2 vermelho, clicar em ligar. Então, vamos ok. E vamos vendo aqui no nosso programa de simulação, visualizando como que ficaria essa imagem. Então, aqui nós temos o verde aceso e o vermelho. O farol deve se manter nesse estado por 15 segundos. Para isso, usaremos um bloco aguardar, que deve dar em um intervalo de 15 segundos. Então, esse bloco de aguardar, digita-se na janela que aparece de edição, 5, ok. Depois dos 15 segundos no farol 1, o verde se apagará e o amarelo irá acender. Para isso, usaremos um outro bloco de saída. Então, no bloco de saída, janela de edição, o verde desligar, amarelo 1 ligar e ok. Então, nós temos essa imagem aqui. Ó. Então, do 1 amarelo, do 2 o vermelho. O farol 1 ficará durante 5 segundos com o amarelo ligado. Portanto, colocamos outro bloco de aguardar, que deu um intervalo aí de 5 segundos, mais ou menos. Então, bloco de aguardar, clica no 5, ok. O próximo estado em que devemos implementar é, no farol 1, apagar o amarelo e acender o vermelho. E no farol 2, apagar o vermelho e acender o verde. Para isso, utilizaremos aí outro bloco de saída, abaixo do bloco de aguardar. Quando abrir a janela, vamos fazer o seguinte, amarelo desligar, do 1 vermelho ligar, 2 verde ligar e 2 vermelho desligar e ok. Então, nós temos aqui a imagem demonstrando como vai ficar essa situação no modo simulador. E para a rua controlada pelo farol 2, ela deverá ficar em verde por 10 segundos. Então, colocaremos outro bloco de aguardar embaixo do último bloco de saída. E colocaremos o tempo, no caso, 10 segundos e ok. Após isso, no farol 2, desligamos o verde e ligamos o amarelo. Portanto, usamos um outro bloquinho de saída, embaixo do aguardar. E aqui nós vamos 2 verde desligar, 2 amarelo ligar e ok. Então, nós temos aqui a imagem da simulação. O amarelo do farol 2 deverá ficar ligado por mais ou menos 5 segundos. Então, outro bloquinho de aguardar, digita o 5 e ok. Após isso, o que precisamos fazer é um bloco que apague o vermelho do farol 1
e o amarelo do farol 2. Então, outro bloquinho de saída, um vermelho desligar, 2 amarelo desligar, e ok. No final, resultaria que todas as luzes estariam apagadas. Mas como o próximo estado seria ligar o verde do farol 1 e o vermelho do farol 2, coisa que o nosso primeiro bloco de saída já faz, podemos, com a ferramenta linha, ligar diretamente o último bloco de saída com o primeiro. Então, veja bem, aqui está o momento onde nós fizemos essa ligação aqui, e com isso nós fechamos o ciclo com um loop que vai continuar operando o farol indefinidamente até que nós possamos clicar em parar. Então, aqui nós temos um ambiente simulador, demonstrando para vocês como ficou no final toda essa nossa programação, e aí clicamos em executar, visualizamos aqui nessa janela, onde é aberta dentro do nosso Modelix simulador, e com o fluxograma pronto, podemos clicar em executar e rodar o programa. Vejam, então, aqui a nossa programação e nosso momento de visualização. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o farol, só que é um outro farol. É um farol que orienta os navios à noite. Certo, turminha? Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Um grande abraço para você.